Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. What does it mean when Paul says all of Israel will be saved? O que significa quando Paulo diz todo Israel será salvo? Será que isso significa que todo judeu que nasceu no passado, agora, hoje e no futuro, todos eles estarão no reino de Deus? Será que essa é a maneira correta de entender esse versículo da Escritura? Todo Israel será salvo? Você tem as expectativas proféticas corretas sobre Israel, tanto com relação à terra quanto ao povo? Bem, o apóstolo Paulo tem, porque ele confiou na palavra de Deus. Tudo o que ele escreveu foi por inspiração do Espírito Santo. E se levarmos a sério a palavra de Deus, então você e eu também podemos ter as expectativas proféticas corretas sobre Israel, e a tudo mais que a palavra de Deus se refere. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 11. Começaremos no livro de Romanos, capítulo 11, no versículo 25. Nós já podemos ver uma coisa. Deus falou sobre uma oliveira, o reino de Deus. E ele diz que no passado havia ramos quebrados, ramos judaicos, para que vocês, as nações, pudessem ser enxertadas. E Deus tem um plano maravilhoso que explico a seguir. Ele chamou exclusivamente o povo judeu para um pacto com ele para que ele pudesse usá-los. Quando falamos sobre um chamado ou um povo escolhido, é para que se realize o propósito de Deus. E Deus queria usar Israel para abençoar as nações do mundo. É isso que vemos quando você vai ao livro de Gênesis, capítulo 12, sobre a aliança abraâmica, onde vemos que Deus vai usar Israel e até mesmo a desobediência deles. Mas lembre-se de um princípio: nunca se é abençoado pela desobediência. Eles não vão colher nada de bom por desobediência a Deus. Mas Deus é livre, Ele é soberano para usar todas as coisas. Ele não é a causa da desobediência, mas Ele pode usar a desobediência para avançar e fazer cumprir seus propósitos. Nós também vimos que a transgressão de Israel, a desobediência deles, propagou o evangelho para o mundo. Muitos não-judeus, os gentios, acreditaram, e o evangelho tem sido poderoso entre as nações do mundo. Mas precisamos lembrar profeticamente o que Deus disse, ou seja, nos últimos dias que antes do reino ser estabelecido, Ele fará acreditar os remanescentes. Depois, o reino de Deus será estabelecido. Assim vamos ver exatamente o que Paulo nos revela. Como eu disse, vamos para o livro de Romanos capítulo 11, começando com o versículo 25. Ali Paulo está falando para os crentes, todos os crentes, mas especialmente aqui fala para aqueles que não são descendentes de judeus. Ele diz: porque eu não quero que vocês sejam. Muitas Bíblias usam a palavra ignorantes, mas não é essa palavra. É a palavra não querer saber. Agora, isso é importante porque mostra que ignorância significa talvez eu não saiba disso, não aprendi isso, não tenho conhecimento sobre isso. Mas não querer saber significa que Deus revelou, Ele ensinou. Você provavelmente já leu várias vezes. Mas se você não o aceitou, isso significa que você não quer saber. O termo não quer saber carrega em sua essência certa rebeldia.
Então vamos traduzir literalmente o que a Escritura diz. Porque eu não quero que vocês, irmãos, não queiram conhecer este mistério. Que mistério? Que vocês não pensem por si mesmos. Ele está falando sobre um mistério. E ele quer que nós saibamos qual é esse mistério. Ele começa dizendo: se você confiar em seu próprio entendimento, se você tentar descobrir isso entre vocês, com base em seu próprio processo de pensamento, vocês não vão querer saber. Por que isso acontece? Porque toda a verdade deve ser recebida por revelação. Então Deus não quer que sejamos sábios em nosso próprio entendimento, mas que confiemos em sua revelação, no que a palavra de Deus, no que os profetas do Senhor nos revelaram. Então ele diz: não presumam, não pensem por si próprios. Algumas Bíblias, entretanto, trazem o seguinte: não pensem que são muito sábios. Mas a mensagem é esta: nós temos que confiar. E qual é esse mistério? Bem, preste atenção. Paulo continua dizendo que o endurecimento. Então temos uma frase muito importante: após meros. O que é isso? São duas palavras gregas que significam em parte, ou seja, parcialmente. Agora isso nos ensina uma coisa, que sempre houve crentes judeus. Começou com os discípulos e outros, mas sempre houve um remanescente de crentes judeus ao longo dos tempos. Porém, o que devemos esperar é que nos últimos dias o Messias voltará. E esta é a sua segunda vinda. Lembre-se de onde ficamos sabendo sobre isso. A profecia de Zaharia, ou seja, Zacarias, onde diz no seu capítulo 12 que o Messias voltará, que esta é a sua segunda vinda e que ele vai libertar o povo judeu. Eles verão seu poder salvador no sentido físico, ou seja, livrando-os de todas as nações do mundo. E eles vão olhar para ele, a Escritura diz, e eles vão chorar. Eles vão reconhecê-lo como o Salvador crucificado. Aquele que foi rejeitado por grande parte de Israel. E vai haver um grande dia de salvação. Eles vão olhar para aquele que foi traspassado e vão recebê-lo. Compreender o Evangelho e um remanescente. Agora sabemos o que queremos dizer com remanescente. Nessa mesma profecia de Zacarias, diz que, nos últimos dias, 2/3 serão perdidos. Ou seja, serão mortos durante aquele tempo conhecido como Etc. Hila Yaakov, o tempo de angústia de Jacó. Dói-me dizer isso. Ninguém quer ver as pessoas se perderem. Mas isso vai acontecer, exceto 1/3. 1/3 será levado a crer na mesma mensagem do Evangelho. Como isso vai acontecer? Vamos olhar de novo no versículo 25, na última parte do versículo, onde diz que o endurecimento em parte aconteceu com Israel. A palavra usada para aconteceu significa algo que aconteceu no passado, do nosso ponto de vista há muito tempo atrás, mas que continua e vai para o futuro, até que algo aconteça. E Paulo não nos revela nada incerto, ele nos revela o que acontece, o que é aquele acontecimento que vai trazer uma mudança espiritual no povo judeu. Diz aqui que o endurecimento, em parte, aconteceu com Israel até que a plenitude das nações, ou poderíamos dizer, a plenitude dos gentios haja entrado. O que significa haja entrado? Eles entraram no reino de Deus, foram enxertados. Então, quando a plenitude daquele mundo gentil chegar à fé, quando aquela quantidade, qualquer que seja, só Deus sabe, mas quando a plenitude dos gentios chegar à fé, receber o Evangelho, então o que ele diz? Bem, agora olhe para o próximo versículo, versículo 26, onde lemos: e assim, todo Israel será salvo. Agora, o que significa o termo todo Israel? Se você entender isso como todo o povo judeu, você esqueceu o que aprendemos.
Israel tem duas definições distintas. Lembre-se, e eu já me referi a este versículo várias vezes, Romanos capítulo 9, versículo 6, onde diz: nem todo Israel é de Israel. O que isso significa? Nem todo o povo judeu, esse é o primeiro entendimento de Israel, o povo judeu. Nem todo o povo judeu é de Israel. E qual é o segundo entendimento? O povo do reino. O que acabamos de aprender? Que o povo do reino vai ser composto tanto de gentios, muitos deles, e também do povo judeu. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus tem um plano, um programa. Ele julgou algo, e é isso mesmo. Israel é um povo do reino que é composto tanto de judeus quanto de gentios. O que ele diz é isso. Nós devemos esperar que haja integrantes judeus e integrantes gentios para o reino de Deus. E quando os integrantes gentios atingirem sua plenitude, então Deus se voltará para Israel, trará esse remanescente para a salvação. E então todo Israel será salvo, todas as pessoas do reino sendo salvas da mesma maneira, pelo Evangelho. Então, olhe novamente para o versículo 26. E assim, todo Israel será salvo. Como esse remanescente vai ter fé, esse remanescente judeu, nos últimos dias, para completar a quantidade exata dos integrantes judaicos do reino de Deus? Bem, ele nos diz, continue lendo o mesmo versículo 26, como está escrito. O que eu gosto em Paulo, o que eu gosto na Nova Aliança, o que a maioria das pessoas chama de Novo Testamento, é que ele depende muito do Antigo Testamento. Ou seja, você lê o Novo Testamento e é o Antigo Testamento que os autores usam para validar o que está sendo ensinado. Ou seja, existe uma conexão inerente, uma relação próxima entre o Antigo e o Novo Testamento. Para compreender o Novo, você tem que primeiro entender o Antigo. Então ele cita uma passagem do livro de Isaías, capítulo 59, versículo 20. Aqui, em grego, está escrito assim: como foi escrito, o Redentor sairá de Sião e afastará a impiedade de Jacó. O texto em hebraico diz: Valetzion, Goel, Ushafé, Peisha, Beakov, Nehum, Hashem. É um pouco diferente, mas muitas vezes nas traduções, quando você traduz um idioma para outro, há coisas que não são exatamente as mesmas, sendo inspirado a coisas que são enfatizadas. Então, quando olhamos para o texto em grego, onde diz o Redentor, a redenção é um ato de Deus. Quando acontece a obra redentora de Deus, essa obra aconteceu na Páscoa, na festa da redenção, quando o Messias foi crucificado. Então, o Redentor virá. Em alguns textos está escrito, para Sião. É o Antigo Testamento, mas diz aqui, de Sião. O que isso significa? Qual é a diferença? De Sião significa do propósito do reino, do programa do reino. Ele está vindo para Sião? Sim, mas para o propósito do reino. E ele afastará. Em hebraico, temos a palavra Peishia. E Peishia significa transgressão. Mas aqui nós temos uma palavra que é ainda mais ampla e significa impiedade, em todos os sentidos. Então, no Novo Testamento está simplesmente sendo enfatizado que todo aspecto que é contra a justiça de Deus será tratado pelo Messias Yeshua, Jesus Cristo, em sua obra de redenção. E está escrito, e ele afastará a impiedade de Jacó. Aqui Jacó se refere ao povo judeu. Então, o que está dizendo aqui é que quando tiverem a quantidade completa dos gentios, Deus vai voltar sua atenção para o povo judeu. E então, o que vai acontecer? A segunda vinda. O Messias virá e fará 3 coisas. Na verdade, há outras coisas, mas quero enfatizar 3 coisas principais.
Ele vai libertar Israel, tanto fisicamente de seus inimigos, quanto espiritualmente de todo tipo de impiedade, pecado, transgressão e iniquidade. Ele vai redimi-los totalmente em todos os aspectos. Ele trará julgamento sobre os inimigos de Deus que subiram para guerrear contra o povo judeu. E a terceira e última coisa que ele fará é estabelecer o reino de forma que o reino não seja instituído até que o remanescente do povo judeu creia. Nós já vimos nas duas últimas lições antes dessa que Paulo disse que devemos esperar por isso. O problema é que muitas pessoas não esperam por isso. Muitas pessoas acabam ensinando sobre a falsa teoria da substituição, de que Deus acabou com Israel, que não há mais significado para a terra de Israel ou para o povo de Israel, ou seja, o povo judeu em geral. E esta é uma afirmação falsa. Não é isso que Paulo ensinou, o que Paulo nos revelou. Então, que não queiramos não conhecer a revelação de Deus e como o que deve acontecer para que o reino seja estabelecido. Ele também diz, olhe agora para o versículo 27. Esta é minha aliança com eles. A sua aliança com eles. Ele vai cumprir suas obrigações de aliança. Paulo então diz, esta é minha aliança com eles quando? E significa literalmente sempre que. Nós não sabemos. Quando? Sempre que eu remover ou tirar os pecados, os seus pecados. Então podemos esperar uma coisa. Deus é fiel à sua aliança. Está chegando um tempo quando Deus, de maneira poderosa, vai tirar todos os pecados. Vai tirar os pecados. Agora ele já fez a obra. E quando ele fez a obra? Quase 2000 anos atrás. Onde? Em Jerusalém. Como? Quando ele morreu na cruz. Mas até que alguém receba, aceite isso, não existe mérito. Não há eficácia para essa pessoa até que ela tenha fé. E isso é o que devemos esperar. Está chegando um tempo quando um grande remanescente, 1/3 do povo judeu, chegará de fato à fé. Ele vai redimir, ele vai afastar os pecados, tirar os pecados do povo judeu. Agora, vamos ao versículo 28. Aqui temos uma construção. São duas palavras gregas que fazem parte de duas frases diferentes. As duas palavras gregas são men dei. Quando elas são usadas nesta construção, quer dizer, bem, por um lado é isso, e por outro lado, aquilo. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 28. Por um lado, de acordo com o Evangelho, eles são inimigos. Por quê? Por causa de vocês. O que ele quis dizer é que Deus diz, eu vou usar o povo judeu para abençoar os gentios. E eles, em relação ao Evangelho, eram inimigos. Todos? Não, mas a sua maioria, de modo geral, era. E por causa dessa rejeição do Evangelho, por eles serem inimigos, o que aconteceu? Nós já sabemos. Diz aqui que, durante 2 semanas, por causa disso, o Evangelho foi pregado em todo o mundo. Aquela riqueza para as nações, aquela fortuna para as nações, surgiu para o mundo. E ele está dizendo que isso faz parte de seu plano. Então, eles eram inimigos antes do Evangelho, mas depois diz, por outro lado, em relação à eleição. Agora, o que é eleição? Não acredite em falsos mestres que dizem que eleição e predestinação determinam quem vai estar no céu e quem não vai. A palavra eleição é simplesmente, tanto em hebraico quanto em grego, uma palavra que significa escolher. E Deus, em sua soberania, escolheu Israel. Ele os escolheu por um propósito, com o objetivo de servir. Portanto, por causa disso, observe o que a Escritura diz. Por outro lado, em relação à eleição, eles são amados por causa dos pais dos patriarcas. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaque e Jacó. Ele será fiel aos patriarcas e agirá para cumprir suas promessas de aliança. Mas ele não vai violar nenhuma de suas palavras.
Paulo diz, olhe agora para o versículo 29, pois irrevogáveis, o que significa que não se muda. Por isso a teoria da substituição é tão antibíblica, pois implica que Deus mudou. Deus não muda. Repetindo, Paulo diz, pois irrevogáveis ou imutáveis são os dons e o chamado de Deus. O que isso significa? Deus chamou Israel para um propósito e ele os equipou. Ele lhes deu dons, principalmente sua palavra, como também habilidades para que fossem usadas por ele para cumprir seu propósito. E mesmo embora tenha havido muito tempo de desobediência e rebeldia, Deus é fiel à sua palavra. E ele vai trazer uma realização para cada judeu que nasceu? Não. Se você morrer sem fé, tanto se for judeu ou gentil, não faz diferença. Se você morrer sem fé no Evangelho, você está eternamente perdido. Mas Deus vai fazer um remanescente do povo judeu ter fé nos últimos dias. O Messias vai voltar. Eles vão olhar para ele e entender quem ele é e o que ele fez. E eles vão recebê-lo, aceitá-lo, ao proporcionar uma redenção física de seus inimigos. E, por fim, uma redenção espiritual, quando ele vai tirar os pecados, os seus pecados. Então, lemos no versículo 29 que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Agora, no versículo 30, Paulo vai nos dizer sobre o plano dele. Assim como vocês. A quem ele se refere quando diz vocês? Ele está falando com os gentios. Assim como vocês, antigamente, significando no passado, formalmente. Novamente, ele está falando aqui sobre os gentios em geral. Assim como antigamente vocês foram desobedientes a Deus. Pense nisso. Gentios, idolatria, religiões pagãs, etc. Ele diz, assim como vocês no passado, formalmente, certa vez foram desobedientes a Deus, mas agora vocês são recebedores da misericórdia. Vocês receberam misericórdia por esta desobediência deles. Isso não é verdade? Deus desconsiderou, ele pagou o preço, mas ele perdoou toda essa iniquidade das nações. Quando eles deixaram de ser desobedientes e receberam o Evangelho, ele lhes deu misericórdia. Ele perdoou toda aquela desobediência do passado. Portanto, ele diz, veja agora o versículo 31. Assim também agora eles, que significa que nesses últimos dias eles foram desobedientes. Eles foram desobedientes, mas Deus usou essa desobediência, Paulo diz, para alcançarem sua misericórdia. Lembre-se do que dissemos. A desobediência trouxe o Evangelho, o caminho da misericórdia para o mundo. E ele diz, assim como agora eles foram desobedientes para sua misericórdia, para que eles também recebam misericórdia. Deus não faz acepção de pessoas. Dessa forma, ele diz, os gentios foram desobedientes, mas eu dei misericórdia a eles. E agora, ou seja, Paulo se refere aos últimos dias. Deus fará a mesma coisa. Será que todo o povo judeu foi desobediente ao Evangelho? Não, de modo geral. E ele será misericordioso para com vocês. Por quê? Veja bem o que lemos no versículo 32. Pois Deus sujeitou. O que significa que ele entregou sua sabedoria, seu conhecimento, seu plano. Ele entendeu que todas as pessoas seriam entregues por causa da desobediência. É assim que eles se comportariam. Deus sabia disso. É por isso que seu Filho veio ao mundo. Para que todos, no final, tivessem oportunidade de quê? De receber misericórdia. O que precisamos aprender é que todos, tanto judeus quanto gentios, foram desobedientes no passado. Deus sabe disso. É por isso que existe o Evangelho. É por isso que surgiu a cruz, para que ele pudesse potencialmente conceder misericórdia a cada pessoa. Esse é seu desejo, que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos sejam levados ao arrependimento e recebam, pela fé, a graça de Deus, e que sejam salvos. Mas há um remanescente dos gentios e um remanescente do povo judeu que fará isso, o povo do reino. Agora, olhe para o versículo 33.
em relação a este plano onde Deus está concedendo misericórdia a todas as pessoas, oferecendo tanto a judeus quanto a gentios. Ele diz assim: ó, profundidade da riqueza, tanto a sabedoria quanto o conhecimento de Deus. Então, a profundidade da riqueza de Deus na misericórdia, tanto sua sabedoria quanto seu conhecimento, são o quê? Continue lendo. Ele diz: pois insondáveis, você não consegue entender, são seus juízos, sua glória, e incompreensíveis são seus caminhos. Então Deus está além de nós. É por isso, lembre-se do que vimos no início, você não pode pensar sobre isso por si mesmo e chegar à conclusão correta. Então ele diz: ó profundidade da sua riqueza, da sua fortuna, tanto de sua sabedoria quanto de conhecimento, do conhecimento de Deus. São insondáveis seus juízos e são incompreensíveis seus caminhos. Pois quem conhece a mente do Senhor, ou quem é seu conselheiro? Quem pode se tornar um conselheiro de Deus? Nós não aconselhamos Deus. Nós simplesmente aceitamos o que a palavra de Deus revela. Então olhamos para o versículo 35, que diz: ou quem deu primeiro a ele. Houve um tempo no passado em que Deus precisou de algo e alguém tinha que dar algo a Deus? Claro que não. Continue lendo. E que ele deveria lhe pagar. Deus é um devedor? Não, Deus não deve ninguém. Nem no passado, nem no futuro. Ele é um doador. Portanto, observe o último versículo, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é supremo. Veja novamente o versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Isso é o que acontece com todo aquele que recebe a glória, ou o Evangelho. Todos que aceitam o Evangelho vão querer glorificá-lo. Perceba que tudo o que eles possuem é recebido por ele, é para ele. Nós que utilizamos para demonstrar glória. A glória que queremos oferecer a Deus, louvando e agradecendo e o adorando por ser nosso Redentor, por ter nos salvado de toda a iniquidade. A Ele a glória e o louvor agora e para sempre. Amém. To him be the praise and the glory now and forever. Amen. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.